Começou, galera. Bom dia, povo de luta de BH, de Minas e Dia. desse Brasil e do mundo. Bom dia. Nós estamos aqui para mais um programa Toque da Alvorada. Eu sempre erro o número, mas eu acho que nós estamos na 12ª edição, onde toda semana, nas quartas-feiras, a gente traz debates fundamentais aqui para a nossa militância, para armar, para debater e para discutir essa que é a proposta primeira do nosso coletivo Alvorada, que é construir e lutar por um Brasil mais justo e mais democrático. E temos feito esse programa aqui toda quarta-feira para trazer os debates aqui para dentro da rede, todos os debates e todas as lutas que a gente sempre fez nas ruas deste país. E hoje está um programa aqui muito especial, porque nós contamos aqui com camaradas, com lutadores que constroem a luta cotidiana com o Alvorada. Na verdade, hoje nós temos aqui uma conversa entre irmãos e irmãs de luta que se conheceram nas passeatas, nas atividades, nas intervenções urbanas e que agora voltam a se juntar aqui nesse ambiente virtual. Hoje, né, o tema do nosso debate é coletivos e resistência. Eu queria que o Emílio julgasse, o Alexandre, todo mundo aqui na tela, que eu vou apresentar isso, obrigado, um por um, e dar um bom dia e um bem-vindo e bem-vinda a todas. Nós temos aqui hoje a Bel, que é do coletivo Resistência, lá de São Paulo. Temos a Ana, que é do coletivo Pontos de Lutas aqui de Belo Horizonte. Nosso companheiro Muniz, que é aqui do coletivo Alvorada de Minas Gerais. Temos o Emílio, que além de ser o nosso produtor, sempre nos ajuda aqui no nosso programa, é também um dos militantes, dos organizadores do coletivo Jornalistas Livres, vai falar um pouco dele. E o mais novo aqui na história, do mais novo coletivo, que é o Não Passará, que surgiu agora, há algumas semanas atrás. O representante dele é o jornalista Heraldo Leite. Então hoje nós vamos debater sobre luta, sobre coletivos e sobre formas de sonhos para transformar esse Brasil. Eu deixei por último, porque eu já vou chamar ele aqui com o seu trompete, que é o Fabiano Leitão, que talvez seja, não posso nem falar de um coletivo que porque ele é de vários coletivos, eu diria que é um homem coletivo. Então, e queria lembrar que o primeiro programa Toque do Alvorada ainda era do Alvorada, depois virou da Alvorada, na reivindicação das mulheres aqui do nosso grupo. Nós contamos com a participação do Fabiano, e o Fabiano além de ter uma importância muito grande para a nossa militância, para os lutadores e para a luta do Brasil, o Fabiano deu a luta dele é que dá o nome ao nosso programa, porque é Toque do Alvorada por causa do toque do trompete, e nós começamos com esse toque. Eu queria começar esse programa aproveitando a presença dele, a gente fazer esse pedido, Fabiano, para que você toque o seu trompete para o Toque do Alvorada. Manda brasa para a gente começar. Foi! Lula livre! Lula livre! Ô, gente, então vamos começar o nosso bate-papo. Hoje, gente, é bate-papo de boteco mesmo, porque todo mundo aqui se conhece, todo mundo aqui está na luta junto, né? E é uma troca de ideias, tá? Então hoje vamos fazer um negócio bem legal mesmo, como sempre temos feito. É um bate-papo entre nós aqui como formas de luta. Eu queria começar com a Bel, né? Que a gente sempre começa com quem está mais longe. A Bel está em São Paulo, se não me engano, mas o coletivo Resistência de São Paulo. Eu queria que você comentasse, cada um vai contar a história do seu coletivo aqui, Bel. Mas eu queria que você contasse numa perspectiva. Todo mundo aqui já tem um cabelinho branco. Então, todo mundo aqui já está na luta há muitos anos. Todo mundo aqui passou ou ainda é de algum partido político. E aí eu queria que você falasse, Bel, a história do coletivo Resistência, mas nessa perspectiva de já ser militante de algum partido, já ter participado da luta, né, há alguns anos, e como é inventar uma nova forma de luta, que são os coletivos, né, que é a grande novidade aí da luta social
no Brasil e no mundo, né? Mas aqui no Brasil nós estamos aqui representando esses coletivos. Então, Bel, bem-vinda, viu? Obrigado aí por esse apoio que o Resistência sempre nos deu. Obrigado por nos abrigar toda vez que a gente passa em São Paulo no seu apartamento. E conta aí um pouco a história do Resistência e essa novidade aí dos movimentos sociais coletivos. Então tá, bom dia então para todas e todos aqui que estão nos ouvindo, Emílio, Muniche, Ana, Kerison, Heraldo e o nosso querido Fabiano aí. Eu estou assim lisonjeada de estar aqui com vocês, muito feliz, e poder contar um pouquinho essa história que na verdade é uma das pontinhas, né? Porque os nossos coletivos eles se entrelaçam todos, né? E isso que é mais fantástico, essa capacidade que nós temos de nos articular, de nos entrelaçar. Você falou bem, porque eu me lembro exatamente do dia que nós fundamos o Coletivo Resistência, era um bando de velha guarda, né? Os velhinhos da velha guarda, que já passaram, muitos de nós passamos pela experiência traumática e dramática de viver o regime militar, então a gente sabia muito bem o que era essa luta, e aí começou aquelas ameaças de golpe em 2015, bem antes até, 2014, com a eleição, antes da eleição da Dilma, já havia esse prenúncio, a gente já sentia que a direita não ia dar mole. Em 2015 a gente sentiu o golpe, e no dia, eu não esqueço que no dia 14 de março, eu já estou pulando, hein, de ano a ano, porque se eu for lá, a gente já estava na rua, 2015 todos nós já estávamos na rua, acredito eu aqui, que a maioria aqui já estava na rua, lutando contra o golpe ou a possibilidade de um golpe. A direita começou a sair à rua e nós também estávamos na rua. Em manifestações grandes aqui em São Paulo, fizemos algumas manifestações grandes, mas aí o pessoal começou a chamar de coxinha, vocês lembram disso? Coxinhas, né? Eles começaram a sair também. E aí, no dia 13 de março de 2016, houve a grande manifestação aqui em São Paulo, na Paulista, dos coxinhas. Vocês lembram disso? Né? Aqui em São Paulo pegou essa coisa do verde e amarelo sair à rua e gritar o fora Dilma, né? E aí, no dia 14, isso foi um domingo, porque eles só saíam de domingo, né? A gente saía todo dia, fim de semana, dia de semana, segunda, terça, quarta, mas nós não estávamos organizados ainda como coletivos. Nós sempre militamos, sempre fomos de rua, mas não estávamos organizados. E eu me lembro que eu acordei muito cedo, no dia 14, com o telefonema do comandante Pacelli, falando assim: Bel, precisamos fundar a resistência. Por que a resistência? Que até depois o Fabiano sempre fala sobre essa palavra, esse termo resistência, né? Para nós que somos da velha guarda, o significado de resistência não é um significado só de Aurélio, de dicionário. Ele tem um significado muito grande, muitos de nós somos historiadores, né? De toda a formação de resistência contra o nazismo, contra o fascismo, contra o regime do Franco, por exemplo, na Espanha. Então, essa ideia de resistência nos unia, né? Enquanto velha guarda que somos e que sempre nos inspiramos nas lutas anteriores, de gerações anteriores, contra o fascismo, contra o nazismo, contra qualquer tipo de exclusão e de autoritarismo. Por isso, o Coletivo Resistência. É claro que esse nome, ele é tão forte, eu acho bonito a ideia de resistência inspirada em todo um processo histórico, mas é claro que esse nome é o nome de vários coletivos, não só o de São Paulo, mas tem Coletivo Resistência aí em Belo Horizonte, tem Coletivo Resistência espalhado por esse Brasil afora, e creio que a ideia, mais ou menos, que une esses coletivos todos, é essa inspiração histórica de luta que nós temos.
Então, essa velha guarda chamou a jovem guarda e abriu um grupo de zap. Abriu um grupo de zap, a gente nem sabia usar o WhatsApp, mas abriu. Como é que a gente funda isso? Ah, tem o zap e tal. Fundamos e a gente fez uma coisa muito legal. Essa turma de amigos de velha guarda chamou a jovem guarda, que é a geração do meu filho. Meu filho está hoje com 40 anos, o Dylan, né? E ele colocou um monte de gente lá. E todo mundo administrador. Então, nós começamos um coletivo Resistência, muito horizontal. Até hoje ele permanece horizontal, todo mundo é administrador, e foi trazendo gente, quer dizer, de um grupo pequeno de amigos e de conhecidos, passamos a ser um grande grupo, até hoje, no grupo, se eu não me engano, estamos com 254, nunca cai de 250, as pessoas permanecem, a grande maioria permanece lá no Resistência, e foi muito bonito isso, porque nós nos redescobrimos, ele nasceu plural, ele nasceu heterogêneo do ponto de vista etário, do ponto de vista de raça, do ponto de vista de expressões culturais, e muito plural, muito heterogêneo, e até hoje ele permanece. O pessoal da periferia, eu sempre trabalhei com habitação popular nas periferias de São Paulo, então tem muitos representantes das periferias nesse grupo, e nós fomos nos fortalecendo, primeiro debatendo no grupo de Zap, mas imediatamente já saindo à rua. É um marco para a gente, que a nossa primeiro encontro, que ninguém se conhecia ainda, só o núcleo, né, de amigos que se conhecia, mas o primeiro ato da gente foi aqui na Roosevelt, que a gente já enterrou o STF. O STF já estava mostrando os seus dentes, e a gente, historicamente, sabe o que é o jurídico nesse país, já estava mostrando, e eu lembro que o Guilherme Castrup, que é um músico fantástico, que faz parte desse núcleo inicial, propôs que a gente fizesse um enterro. Ele pegou o caser do violão dele, fez do caser um caixão, STF, saímos todos com velas na mão, fazendo uma procissão e enterrando o STF. Esse foi o primeiro ato, que foi no dia 18 de abril, se não me falha a memória. E é engraçado que aí as pessoas foram... Nós saímos aqui pelas ruas do centro, Santa Cecília, indo para Santa Cecília, e as pessoas foram se unindo. Muita gente que se uniu entrou para o grupo Coletivo Resistência, nós estamos juntos até hoje. Então, a nossa história inicia no Zap, mas a nossa luta é na rua. A partir daí, nós começamos a participar de todas as grandes manifestações. Na verdade, a gente já participava e começamos a criar atos, porque a gente sentia que a gente não podia ficar muito à mercê de grandes organizações, partidos políticos, para sair para a rua e lutar. A gente viu que a gente tinha que ter essa vontade de estar na rua, de ter autonomia mesmo, e eu acho que isso é geral nos coletivos todos, no Brasil afora, e isso faz uma grande diferença hoje. Cria uma nova militância aí, um pouco desgarrada das amarras burocráticas, muito criativa, com vontade de sair todos os dias, numa união muito, muito feliz que nós fizemos, né? Bom, eu podia falar aqui de vários atos que a gente fez, o Resistência, mas alguns que ficaram assim conhecidos, nós fizemos, por exemplo, os Domingos contra o Golpe. Um grupo nosso, o Ricardo, o Laerte, o Sidoli, nós começamos a fazer o Domingos contra o Golpe na Avenida Paulista, né? E esses atos menores era justamente para trazer mais gente, né? Em debates que a gente fazia em via pública, ou aula pública, ou manifestação artística pública. O Domingos contra o Golpe foi um sucesso aqui, criou uma marca contra o golpe muito, muito, muito bacana mesmo, muito interessante, né? Depois disso a gente aí a gente montava grupos, né, de teatro, participamos com o Márcio e com a Carmen,
eles nos dirigiram numa peça que nós fizemos nas Olimpíadas de 2016, né? Olimpíadas. Enfim, festas juninas, e todos esses atos foi muito interessante porque eles possibilitaram a gente se articular com outros coletivos, né? E a partir daí, desses atos na rua, nós fomos nos articulando e nos somando a outros coletivos. Até hoje nós temos essa característica, não é mais o coletivo Resistência, nós somos hoje aí 22 coletivos que conservam cada um sua autonomia, suas habilidades, suas propostas de ação, mas que estão juntos sempre em atos grandes, concebendo atos, principalmente depois da prisão do Lula, né? A gente apoiou, lembro direito, não sei se vocês lembram disso, do movimento secundarista, a ocupação das escolas aqui. O Coletivo Resistência teve uma presença muito grande de apoio ao movimento secundarista, que surgiu aqui no Paraná, em algumas cidades aqui do Brasil, aqui foi muito forte, e a gente viu naquele movimento uma esperança muito grande de derrubar o golpe. A verdade é que essa esperança sempre teve, não derrubamos, mas a gente sempre fez a diferença na rua e na luta na rua, né? Bom, enfim, eu quero contar também, mas aí esse é o nosso histórico inicial. Eu não sei se vocês querem falar para não ficar aqui sozinha falando, porque depois eu quero contar como é que a gente hoje, como é que a gente se uniu, né, para formar o Comitê de Coletivos pela Democracia e por Lula Livre, né? O Fabiano aí, ele tem uma inspiração especial para a gente, né? Então, Bel, pode... vamos então, vamos fazer um bate-papo então, aproveitar que está todo mundo aqui na tela, e já que você citou o Fabiano, aquele que eu já o descrevi aqui como um homem coletivo. E então, Fabiano, já que a Bel acabou de citar você, pega o gancho aí e fala um pouco. Você, como tem essa experiência nacional, principalmente no período da luta pela libertação do nosso presidente Lula, você rodou o Brasil inteiro. Então, acho que você viu várias experiências. Então, mais do que descrever um coletivo, como a Bel acabou de fazer, você pode descrever vários coletivos. E você pode descrever para a gente, eu queria que você falasse agora um pouco sobre o que é essa nova forma de luta organizada a partir de coletivos. Manda brasa, meu irmão. Olha, o nosso povo, como a Bel falou, sempre foi muito guerreiro, né? Lutou contra a ditadura, e eu acho que a esquerda, ao passar do tempo, né, ela foi se burocratizando e aconteceu que ela não estava mais respondendo aos anseios da militância, né? A militância, que é essa militância feroz, né, que está querendo sempre estar na rua. E ela, com o passar do tempo, ela demorou a entrar nessa luta, digamos, digital, né? E a esquerda, ela demora demais para se organizar. Para você fazer uma manifestação, por exemplo, o PT, né? O PT fala com a Frente Brasil Popular, que fala com sindicatos, que fala com, enfim, os partidos, que fala com... E demora demais. E a direita, ela se mobiliza com a tuitada, praticamente. Você viu nas manifestações de 2013, né, ela se organizava dessa forma. Tinha uma liderança, essa liderança dava uma tuitada e o povo ia para a rua, né? Então, os coletivos, digamos, é uma evolução da luta, né? Você não demora tanto para se organizar para ir para a rua, né? Então, eu acho que essa luta, com o passar do tempo, ela ainda vai acelerar mais, né? A gente precisa estar preparado. Ontem eu até fiz uma brincadeira com um companheiro nosso, né? Do que é essa luta digital, né? Do que é essa luta das redes, né? Hoje, se você quiser fazer uma revolução, por exemplo, foi essa conversa que eu tive com esse meu amigo, qual que você preferia?
100 homens fortemente armados, homens e mulheres, ou um hacker? Eu fiz essa pergunta para ele. E aí ele respondeu a lógica dos tempos modernos, um hacker. Um hacker, você vê hoje, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia ela está mais ligeira no processo da vacina da Covid-19, porque ela tem um serviço de informação extremamente competente e faz espionagem, como os países também fazem, né? Só que a Rússia hoje, a China, tem os melhores hackers do mundo. Então, ela colhe informações, né? E eu sou absolutamente a favor da Rússia coletar dados de corporações farmacêuticas americanas para desenvolver a vacina. É a nossa vida que está em jogo. Então, primeiro que essa informação tem que ser aberta, né? Então, essa luta digital, essa luta das ruas acelerada, como a Bel falou, foi na questão, a organização da maioria dos coletivos que eu conheço é através do WhatsApp, né? Então, eu acho que são os tempos modernos. Eu costumo dizer, o pessoal, que a gente debate demais e age de menos, né? A gente tem muitos, digamos, intelectuais e poucos guerrilheiros. Nós temos que equilibrar isso. Eu sou da esquerda da época que, aliás, sou da esquerda Lula, né, sindicalista, que a galera era um pouco mais ligeira do que é hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa acelerar essa luta, a gente precisa se organizar rápido e para fazer essa luta mais visceral, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado, Fabiano. Eu vou trazer o papo aqui para Belo Horizonte, depois a gente volta para São Paulo. E vou passar então para a Ana, que a Ana é do Ponto de Luta, que eu conheço de perto, né, que é um dos coletivos, né, que circula ali dentro da Casa do Jornalista, né, nasceu também ali. Então, conta um pouquinho essa história para a gente e também as realizações e tudo mais. Ana, bem-vinda, viu, ao nosso programa. Obrigada, bom dia para todo mundo. Então, eu sou do grupo, né, do coletivo Pontos de Luta, assim como a Bel falou, é um coletivo que, desde o início, pregou a questão da resistência e agiu em função dessa resistência, né? É formado por pessoas de esquerda, claro, condição sine qua non, e tem o bordado como a principal linguagem política. Não é só o bordado, né? Esse coletivo, desde 2016, embora esse coletivo foi formado só em 2019, desde 2016, a gente procurava apoio, sabe? Assim, acho que a demora da esquerda, dos partidos de esquerda, em dar uma resposta, e as coisas vão acontecendo, e a gente vai dizendo vai ter golpe, e a gente vai dizendo Lula não vai ser preso, e tudo isso nos fez aglutinar pessoas que, como nós, pensávamos que era preciso fazer alguma coisa, era preciso resistir, né? Era preciso demonstrar que a gente não estava feliz. E esse grupo se formou tendo por meta, por base, tudo isso que vocês disseram, que é a manifestação contra o autoritarismo, o homofobismo, contra todo tipo de preconceito, né, as injustiças, as arbitrariedades, e esse grupo começou a se organizar assim também como a Bel, né? Nós somos um grupo heterogêneo, mas a maioria das pessoas são pessoas já aposentadas, mas tem jovens, tem professores, médicos. Nós não chegamos a 50 pessoas nesse grupo, formado basicamente por mulheres, tem homem, né, nosso Chiquinho, mas nós somos um grupo feminino e um grupo de muito afeto e muita alegria, né? A gente borda por justiça, por democracia, mas borda também por alegria, procurando afeto, e a gente descobriu que nesses tempos bicudos, como dizia meu pai, né, em que a gente se sentiu meio solta, meio... Como é que nós vamos nos organizar? E o Fabiano disse muito bem aí, né? Todas as pessoas que hoje estão nesse grupo são pessoas
que tem um histórico de luta, de militância, militância partidária, militância sindical, né? Militância, inclusive, de coletivos de mulheres. Então, a gente borda o afeto, né? Mas prezando sempre, primeiro, a linearidade da organização, né? A gente procura ser uma organização horizontal, onde todas as pessoas palpitam, definem, discutem, e a gente não apenas borda, né? Nós bordamos, nós vamos para a rua, nós bordamos na rua, nós aproveitamos o bordado para acolher as pessoas, para discutir com as pessoas o momento atual, a situação do país, e o grupo, inclusive, cresceu. Nem todas as pessoas se conheciam desse grupo, né? Essas pessoas foram acolhidas, nós começamos a participar também, primeiro, a partir do WhatsApp, e depois nós começamos a ir para a rua. E nós participamos de todas as manifestações que acontecem em Belo Horizonte ou fora de Belo Horizonte. Tem algumas pessoas do grupo que também são do interior, e que lá estimulam e divulgam e iniciam também projetos de bordado com mulheres, né, de empoderamento das mulheres. Nossa maior atuação realmente é em Belo Horizonte, né? E nós trabalhamos muito com o pessoal do Alvorada, né, o Municha e o Alvorada, que é o imprescindível, né, desde o primeiro momento, e nós participamos de diversos eventos, né? Durante a prisão do Lula em Curitiba, nós sempre tivemos pessoas do grupo atuando, ficando lá, trabalhando com as pessoas do evento, né, ensinando a bordar, ensinando a fazer faixas, e nós fazemos faixas, inclusive a faixa que acompanhou a campanha, né, a caravana Lula Livre na Europa, foi feita por nós, né? Nós levamos mandamos a faixa, bordamos centenas de crachás Lula Livre, né? Mas desde Brumadinho, nossa atuação vem sendo ferrenha, na Marcha das Margaridas, na resistência das mulheres da América Latina, na Marilene, né? Nós durante muito tempo, nós trabalhamos nós gritamos e bordamos e nos manifestamos em feiras, em livrarias, né? Sempre denunciando e pedindo a elucidação da questão da morte da Marielle, trabalhamos também com as mães de luta, que foram as mães que perderam seus filhos pelo Estado, através da violência do Estado, né? Acompanhamos o Fabiano, né, Fabiano, nos corais Mil Vozes. Em Curitiba, a gente esteve quase que mensalmente havia pessoas do nosso grupo lá, do nosso coletivo. Também nós bordamos e participamos dos 40 anos da anistia, fizemos bordados lá para o Museu da Resistência, e de Vivier, naquela manifestação pela liberdade de arte, a defesa da luta manicomial, e no momento, e desde que esse governo horroroso, imbecil, desculpa, mas é daí para mais, né, ocupou o poder, nós estamos aí na resistência e mostrando a nossa infelicidade, o nosso desconforto, de estar convivendo com um governo que jogou por terra todas as nossas conquistas, né? O SUS, defendendo a política pública, a educação pública, e engajamos também na luta
no projeto aí da Alvorada, né, na confecção de máscaras, mais de 1.000 máscaras, aqui no interior e no interior também, a gente trabalhando nessa linha, participando também da defesa da ciência, né, e acreditamos que a ciência e a educação são os caminhos, né, para a gente sair disso. Está aí a questão da vacina, que hoje nós estamos todos presos, mas nem por isso nós estamos calados, né? E estamos aí no fora Bolsonaro, e fica em casa. A nossa atuação, ela pode até parecer assim, bordas, mulheres as bordas, Lula nos chama as bordadeiras. Somos também as bordadeiras, mas somos principalmente as lutadoras, as resistentes, as mulheres que trabalham em casa, vão para a rua, que chama as pessoas, que chama as mulheres, que ensina os homens a bordar, né? É um tecer de resistência, um tecer político, e aí nós vamos nos juntando aos diversos grupos de resistência do país, né? Na tentativa de nos organizar, já que a militância, a militância política, ela está um pouco presa, né? Está demorando. Nós nos organizamos e aí a gente vai crescendo e vai avançando e vai participando. E nós estamos aí bordando, acreditando que é possível um país mais justo, mais democrático, mais participativo. E por isso nós mantemos a nossa esperança, né? Acreditamos que vamos vencer. É um processo demorado, é um processo que precisa de mais coletivos, porque, como disse aí o Fabiano, os coletivos, eles trouxeram um novo ar, né? Eu vejo aqui no interior como que os pequenos coletivos de agricultores, de pessoas mais de periferia, eles vão se fortalecendo em detrimento de uma organização maior, né? De uma organização que possa aglutinar todos, né? E estamos aí, estamos na campanha Fica em Casa, temos um Facebook e o Instagram, Pontos de Luta, onde estão lá todos os nossos bordados em todas essas campanhas, em todas essas manifestações, e vamos nos somar a vocês para que a gente possa ver logo o país voltando a uma democracia, a uma situação mais participativa, ok? Vamos ao longo aí da... Obrigado, Ana. Valeu demais, valeu vivenciar cada momento aí que você foi descrevendo. Aí eu fui lembrando de vários momentos que a gente teve junto e estamos juntos, né? Em todas estas lutas. Eu queria, então, passar agora a palavra para o Heraldo, que é o caçula aqui nosso dos coletivos, né, Heraldo? Poderíamos tratar assim. A gente estava lembrando que nos encontramos numa passeata, mais ou menos uns 45 dias atrás, 2 meses no máximo, né? Foi uma das primeiras passeatas que a gente realizou depois do período da pandemia, né? Foi a maior delas, inclusive, e pelo Fora Bolsonaro, e eu lembro que encontrei o Heraldo e estava ali no embrião do Não Passará, e eu queria que você contasse, né, agora um pouquinho da história desse coletivo. Hoje nós estamos aqui, gente, contando histórias, porque, felizmente, né, apesar de ser um movimento recente, a gente já tem muita história para contar, né? Então, e eu acho que, e aí os internautas, está todo mundo comentando aqui, né, a importância, né, que a nossa luta, que esses coletivos têm. Então, Heraldo, conta um pouquinho aí, inclusive se você quiser contar, acho que é importante contar quando surgiu esse termo, né, Não Passará, que na época era o Não Passarão, se não me engano, lá da Espanha, né? Conta isso pra gente também, que é uma história também interessante, né? Ok. Bom dia a todos. Em nome do coletivo, em nome do grupo, agradeço aí o convite, a participação. Como caçula, é uma honra participar. E surgiu isso logo dessa primeira manifestação que o Kelson citou,
eu me lembro que ela pode ser um divisor de águas, porque foi a primeira depois da pandemia. A gente estava acuado. Os movimentos progressistas estavam acuados. Não é que estavam acuados, é porque estavam respeitando as normas sanitárias, as pessoas ainda evitam sair, evitam aglomerações. E o grupo surgiu também muito próximo, muito parecido com os outros, numa conversa aí de WhatsApp. Um vai convidando o outro. Hoje temos aí em torno de 200 membros ativos no WhatsApp, fora de outros grupos nos quais a gente faz interlocução. E começamos como jornalistas, mas temos aí interlocução com o grupo de educação, com o grupo de saúde. Não vou me aventurar a citar os sindicatos e as entidades, são muitos. E aquela velha prosódia, né? Aquele velho clichê, né? Para não sacrificar ninguém, eu prefiro não citar ninguém. Então, sintam-se todos representados, quem tem representatividade nessa área de educação e de saúde. E o movimento cresceu quando a gente disse que ia fazer manifestações respeitando todas as normas sanitárias. Primeiro houve uma depois de apoio, poucas pessoas foram, na Praça da Estação, do pessoal da saúde, contra também a homofobia. Mas a gente organizou, nossa primeira carreata, a gente optou por fazer carreata, foi no dia 21 de junho, fizemos uma carreata com saída na Praça da Bandeira, que se dirigiu à região leste, e teve ali, os números são divergentes, né? A gente teve ali em torno de 120, 150 carros que foram não só do nosso grupo, não só do coletivo, mas também contou com o pessoal da saúde que estava fazendo uma manifestação e um pessoal da educação também que estava com uma reivindicação mais pontual, eles estavam fazendo uma greve, eu não me recordo agora. E daí em diante a gente fez uma outra carreata, também saindo da Praça da Bandeira, nessa nós saímos do centro e fomos para a região oeste, saímos em direção à região oeste. Na primeira nós fomos para a região leste, que nosso intuito foi esse, foi quebrar um pouco esse circuito das carreatas. O pessoal ali da ala bolsonarista se concentra muito ali na Praça do Papa, na Praça da Bandeira, quem não conhece Belo Horizonte, região Nobre, região Sul, e a gente resolveu sair dali e ir para a região leste da cidade. Cortamos o centro e fomos para a região leste, essa primeira carreata no dia 21, e a outra nós viemos em direção, saímos da Praça da Liberdade e fomos para a região oeste, percorrendo vários bairros aí. E a gente foi notando um apoio muito grande. Isso foi muito interessante, que ao longo aí do caminho, as pessoas apoiando na rua, aplaudindo, pessoas batendo panela nas janelas, foi muito, esse retorno foi muito interessante, embora a gente tenha registrado também vaias, algumas pessoas agredindo, algumas pessoas confundindo. Tivemos também uma manifestação de apoio a uma ocupação no Barreiro, ocupação professor Fábio Alves, nós fomos lá em carreata também, e a comunidade, o pessoal da ocupação, todo foi para a rua e se sentiu muito abraçado, se sentiu muito carinhado com isso, e isso deu uma força para o movimento deles, está tendo até uma manifestação agora, justamente para evitar esse despejo, e as nossas carreatas são marcadas por isso, respeitando essas normas de segurança, todo mundo praticamente dentro de carro, aqueles mais assustados, aqueles que estavam com medo de sair, e também respeitam as normas, aderiram justamente por isso. Tem muitos que nem descem do carro, acho interessante, vão, participam, buzinam, bandeira e tudo mais, mas não se arriscam a sair do carro, o que é correto. Houve uma discussão dentro desses grupos de educação e saúde de respeito a essas normas. Como é que a gente critica as aglomerações, pede para que o poder público mantenha as normas de isolamento e distanciamento social se a gente aglomera? O que é correto, o que é coerente, e a gente, então, optou por essas carreatas. Na última, essa da Praça da Liberdade, teve 70 inscrições, são 70 carros, muitos são de casais que participam, o que é muito interessante, tem muitos casais, o que aumenta o número de pessoas. São 70 carros, não necessariamente são 70 pessoas, de 2 a 3 pessoas dentro de carro, colocam aí 100, 150 pessoas ou até mais. Na última, na carreata da Praça Liberdade,
os números foram tão divergentes que eu achei engraçado que a gente também, eu não sei se é uma falsa modéstia ou uma avaliação que a gente faz, nós contamos aí com 120, 150 até 200 carros, e a Polícia Militar, que escutou, que fez todo o trajeto, estimou em 400 carros. Talvez seja a primeira vez na vida, na história desse país, que a projeção da polícia seja maior que a projeção dos organizadores. Interessante isso. Nós estamos organizando outra manifestação, também estamos definindo ir para bairros de periferia, não necessariamente periferia, mas sair desse circuitão que tem em Belo Horizonte. Quem mora aqui, as pessoas percorrem muito Savassi, Praça da Liberdade, Praça da Assembleia. Nós viemos saímos da Praça da Liberdade, passamos por Prado, Barroca, Nova Suíça, terminamos no Jardim América, região onde tem aglomerado, onde tem comunidade, onde tem favela, esse eufemismo de comunidade também, vamos evitar um pouquinho, onde tem favela, e a próxima a gente ainda está definindo, talvez região norte ali, para a gente definir esse trajeto. Também estamos projetando rodas de conversa. Ontem mesmo à noite nós tivemos a primeira nossa roda de conversa, o tema foi feminismo, contamos com a apresentação e a discussão inicial. Evidentemente, todo mundo participou de duas combativas companheiras nessa área de feminismo, a jornalista Miriam Cristos, muito conhecida em Belo Horizonte, articuladora do movimento Quem Ama Não Mata, e tivemos também a articulação a apresentação da Dirlene Marx, a companheira Dirlene Marx, que é uma economista também com um longo histórico de militância aí. Então, nós temos esse grupo que se reúne, a gente troca muitas informações pelo Zap, a história é muito parecida. É interessante isso, tardiamente, o Fabiano falou que a gente demora, mas eu acho que é pelo perfil mesmo etário das pessoas talvez tenham um pouco mais de resistência de usar essas ferramentas, não sabem, não têm o domínio do nativo digital, nós não somos nativo digital. Eu, pelo menos, me considero híbrido, anfíbrido, eu nasci analógico, eu me tornei digital com o tempo, eu tenho um certo domínio, mas também apanho muito ainda os nativos digitais, que sabem isso, mas a gente está dominando isso justamente para sair dessa militância de teclado, de Facebook, de WhatsApp, e ir para a rua e fazer barulho. Fizemos barulho, fomos muito bem recebidos, fomos muito bem sucedidos, para um grupo que começou em junho. A nossa primeira carreata foi organizada no dia 21 de junho. Ou seja, nós temos aí com um mês. Já fizemos 2 carreatas, uma de apoio, o grupo está muito ativo. E também funciona de forma horizontal, todo mundo é administrador. A gente tem um subgrupo que coordena algumas ações, mas não é nem coordena, não. A gente dividiu, tem algumas ações de arrecadação, tem, mídias sociais. Estamos projetando fazer, olha a redundância, nós estamos implantando projeções, estamos estudando isso, em breve nós vamos ter projeções em prédios aqui, então estamos muito ativos. Eu acho que surgiu essa carência, as pessoas estavam demandando essa militância digital moderna através de carreata, e estamos sendo muito bem-sucedidos, o grupo é muito ativo, muito unido. Estamos projetando em nova roda de conversa, vamos discutir violência policial, vamos discutir racismo, vamos chamar alguém para fazer uma análise de conjuntura, e sem deixar as carreatas, onde a gente faz muito barulho, e vai para regiões onde as pessoas não têm esse tipo de movimento. E é interessante isso, a receptividade mostrou que os bairros não contemplados aí pelas carreatas tradicionais estão muito carentes disso e apoiam. Isso é muito interessante. Lembrando que o grupo, como todos os outros, ele é suprapartidário, esse conceito que fica interessante, esse negócio de apartidário, isso não existe, ele existe como suprapartidário, nós respeitamos todos os partidos são bem-vindos, todos cabem discussão lá. Essa história de apartidário me lembra o apolítico, também é um ser abjeto, que não existe, né? Isso aí é amorfo demais. E, como caçula, eu acho que a gente já tem essa história para contar aí, que isso é muito interessante também. O perfil é esse, pessoas já vindas de outra militância, pessoas já mais velhas.
muitos casais, o que eu acho interessantíssimo, isso eu acho, essa observação eu acho bacana, me permitem um lugar comum aqui, mas casal que milita junto, permanece junto, isso é muito interessante. E estamos aí, a gente conta muito com o Alvorada também, a gente está fazendo uma interlocução muito interessante. Entramos atrasados nessa guerra tecnológica de usar as redes, mas a gente tem background, a gente tem experiência, a gente tem cabelo branco e a gente sabe fazer. É isso aí. Valeu, Heraldo. Ó, eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu vi o Nascedouro, participo lá, sempre quando posso, desse coletivo também. E um orgulho de ser a nossa categoria, né? Você ser um jornalista, o Dudu, eu vejo as pessoas principais que estão puxando o movimento, né? São da nossa categoria. E você conhece melhor do que eu, né? Até porque já tem mais experiência, né? A gente já teve outras fases, né? Do nosso jornalismo, mas a gente tem visto uma atuação muito grande, né, dos nossos colegas recentemente, seja no sindicato, né, que voltou a ser muito mais atuante, né, e surgindo, né, esses coletivos aí de jornalista, que é bem legal. Eu vou deixar, a gente combinou de deixar o Emílio por último, né, e deixei o Muniz como penúltimo, porque nós somos de casa, né, o programa é nosso, né, Muniz, do Alvorada, nós estamos recebendo visitas. Então, mas o Muniz vai falar um pouco agora sobre o Alvorada. Mas como também, né, Muniz, todo mundo já conhece, né, nós contamos a história dele um pouquinho toda quarta-feira aqui, né, mas eu acho que você podia contar um pouco também da interlocução do Alvorada com esses movimentos. Você viu que todo mundo aqui citou o Alvorada. Isso é bem legal, né, porque o Alvorada, ele faz interlocução com esses outros, né, então, mas conta aí pra gente um pouco, né, dessa nossa história e dessa relação. Oi? O coletivo imprescindível na luta pela democracia. Não, sua frase, exatamente, sua descrição foi perfeita. Então diga lá, Muniz, você que é o queridão nosso aqui do Alvorada, né? Nossa cara do Alvorada, nosso mais atuante, que está sempre botando fogo aí nas nossas ações. No bom sentido, né? Bom dia a todos e todas. É uma alegria para o Coletivo Alvorada receber esses amigos, parceiros de luta. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente dizer com relação ao Coletivo Alvorada, porque ele nasce de uma luta de pessoas diferentes, de pessoas que sempre acreditavam no poder. Isso é uma coisa importante dentro do Coletivo Alvorada, né? Que eram pessoas que estavam soltas em Belo Horizonte, aí já na época da eleição da Dilma, fazendo campanha na rua, e aí depois, quando começa a vir essa questão da possibilidade do golpe, estavam todos em lugares diferentes, mas lutando, e o que unifica essas pessoas e nasce o Coletivo Alvorada no período um pouquinho antes do golpe, mas principalmente o golpe. E aí eu quero ressaltar a importância da Casa dos Jornalistas sobre a direção do Queres. Foi muito importante a abertura que ele deu na Casa dos Jornalistas, no sindicato. Ali era um ponto de referência em Belo Horizonte, onde todas as pessoas se juntavam. Então, às vezes, tinham 10 pequenos grupos conversando sobre as questões do golpe. Às vezes, eram grupos maiores, mais distintos ali, reunidos, conversando, tramando as coisas, debatendo o que a gente vai fazer. Foi um ponto muito importante para a luta do Horizonte, né? E ali nasce o Alvorada, de pessoas que não era nem chamava Alvorada, acho que era como BH, algo assim, e que sai da Funarte, né, da nossa tomada da Funarte aqui no período do governo Temer, onde ele acaba com o Ministério da Cultura, e aí eu lembro de a gente estava reunido, aí chega o Du e fala assim, eu queria ver o que eu posso ajudar, aquele jeito do Du, e assim nasce o Coletivo Alvorada, que esse nome já existia no WhatsApp, um grupo de WhatsApp, e tinha um da gente, resolve dois, e as coisas se dão assim. O que eu acho mais importante é ressaltar mais uma vez essa questão da importância dos coletivos, deles não terem essa amarração, essa burocracia,
e essa forma aí é que engessa os sindicatos e os partidos políticos. Né? Tudo é muito demorado, e a ação, nos tempos de internet, como diz o Fabiano, uma notícia de manhã, meio-dia está velha. Então, aí tem uma agilidade muito, muito rápida, e tudo muito para ontem, né? E a gente do Coletivo Alvorada tem essa característica. Às vezes, algumas pessoas dentro do próprio grupo acham que tem que ter mais debate, ter uma mais coletiva. Concordo, mas eu acho que tem tipos de ação e de movimentos que para discutir você tem que levantar e fazer, que é uma outra coisa também que eu coloco nessa coisa da ação. E a questão também de ideias, né? A gente tem muita ideia boa, mas não adianta ter ideia boa. Ideia todo mundo tem. O importante é ter ideia, levantar e fazer. Porque ter ideia é muito fácil. O importante é a execução. O difícil é a execução. E também não adianta ter ideia para mandar os outros fazer. Ter ideia e ter a capacidade de colocar ela em prática. Isso também é uma coisa muito dentro do Coletivo Alvorada. Eu acho que uma característica também importante do Coletivo é dessa abertura de incentivar e de ensinar os outros coletivos a fazerem essa luta, né? Então, os coletivos mais novos vão chegando pela experiência que a gente tem, e a gente explica, é assim, faz assim, tem esse gene aquele. Às vezes a pessoa está querendo fazer assim, como que faz? A gente falando, como que consegue realizar as coisas, né? Porque a gente tem muito trabalho, homenageados na Câmara dos Vereadores, fizemos uma retrospectiva, mas não se assustou com um montante de coisas que a gente já fez nesses 5 anos aí de existência, né? Acho que é importante a gente pontuar alguns momentos gloriosos, vamos dizer, uma repercussão nacional e internacional, como Trompetaço, que aconteceu, foi o Coletivo Alvorada que convidou o Fabiano, no Mercado Central, e isso por ser imensa no país inteiro. A primeira notícia internacional sobre a questão do golpe, a prisão do Lula, com manchete, havia uma confusão sobre a Lula, né? A bolha, e foi para o Mundi, e a gente foi construindo coisas, mesmo os poucos coletivos que nascem no Coletivo Alvorada, a necessidade de criar o seu espaço e fazer o seu coletivo, né? Então, acho que o Coletivo Alvorada tem essa característica de uma cultura de diálogo, de estar aprendendo e passando o conhecimento dos coletivos. Né? Muniz, então, o seu áudio está picando. Então, só tenta concluir aí, vamos, aí depois você tenta sair e voltar para ver se melhora a conexão. Mas pode continuar aí, só sendo mais sucinto. Então, acho que é isso, né? O Coletivo Alvorada tem essa característica e a luta. Eu vou sair e entro de novo, tá bem? Tá bom, aí eu acho que a conexão melhora, mas obrigado, queridão. Foi importante aí, porque o Muniz é uma das nossas expressões principais aqui do nosso coletivo, né? Então, tá sempre na luta. Então, ele volta aqui para o nosso debate, né? E a gente, com a última fala dessa primeira rodada, né? O Emílio vai contar um pouco para a gente dos Jornalistas Livres, mas sabendo que o Emílio também é das pessoas aí principais do Coletivo Resistência, tem feito uma atuação e a gente agradece muito toda a contribuição que ele tem nesse Toque da Alvorada. Se não fosse ele, a gente não estaria chegando aqui a nossa 12ª edição, viu, Emílio? Muito obrigado por esse apoio voluntário, claro, que você tem nos dado. E aí, como você tem essa experiência, tanto de ajudar nesse programa, quanto também de um coletivo que trata da comunicação, que é o coletivo Jornalistas Livres, que também tem a honra de fazer parte, né? Quando foi fundado o coletivo Jornalistas Livres,
a nível nacional. Eu participei daquele ato, não lembro onde que foi, em São Paulo, né, mas puxado pela Laurinha, e a gente, depois disso, organizou um grande ato aqui em Belo Horizonte, na Casa do Jornalista, que lançou os Jornalistas Livres aqui em BH. Então, mais um aí que eu faço parte com muita honra, né, e já dei mais contribuições aí no período inicial. Então, conta pra gente esse aspecto também da comunicação dos coletivos. Como é a cobertura, como é que a comunicação tem importância na organização e na divulgação dessas lutas todas que foram descritas. Então, aquele muito obrigado por tudo que você tem feito por nós, e é com você a palavra, Emílio. Então, eu vou começar lembrando que jornalistas livres na questão da campanha do Lula, eu vou começar daí, teve um papel muito importante num dado momento, porque nós, ao contrário de muita gente da esquerda, decidimos fazer um editorial, que foi uma conversa longa dentro dos jornalistas livres, e fomos muito criticados à época por essa coragem de defender a desobediência civil no caso da prisão do Lula. E isso acho que mostra bem o papel dos coletivos, que muitas vezes tiveram que fazer um papel que caberia a outras pessoas fazer, e como as pessoas se omitiram, os jornalistas livres tomaram essa decisão corajosa à época. Foi muito criticado, inclusive, por órgãos de esquerda e imprensa. Mas o tempo nos deu razão. Nos deu razão em São Bernardo, na época da prisão do Lula, e nos deu razão por uma frase que está lá, que eu recomendo que todo mundo releia esse editorial. Está lá, que a prisão injusta de um é uma ameaça a todos. Certo? E isso é cada vez mais atual, essa necessidade. E eu acho que ali a gente conseguiu dar um primeiro grande passo para ajudar a ter uma esquerda mais ativa e que pensasse em formas não tradicionais de luta e recuperasse a tradição da luta dos companheiros de Gandhi, dos companheiros da África do Sul, Mandela e tudo mais, né? Então, acho que esse foi um primeiro passo. A partir daí, a aproximação coletivo-resistência se dá a partir da campanha, especialmente do Haddad, e aqui eu vou pontuar algumas questões que eu quero retomar um pouco da fala do Fabiano, sobre a importância dos coletivos e da importância da autonomia. Porque, em alguns momentos, os coletivos tiveram um papel de pressionar as direções dos partidos, em alguns sentidos, né? Então, chegou um momento que o coletivo Resistência em São Paulo, nós chegamos à seguinte máxima: nós não discutimos mais com os partidos políticos, nós vamos fazer. Chega, não aguentamos mais essa burocracia. Então, nós resolvemos fazer. Então, o que aconteceu? Eu quero relembrar aqui alguns episódios. Na vigília, entre o Natal e o Ano Novo, o Fabiano há de se lembrar da dificuldade que foi aquele ato do Ano Novo, e se não fossem os coletivos ter comprado a briga e resolvido fazer aquele belíssimo ato, um dos atos mais bonitos da história recente do Brasil, que foi soltar os balões em Curitiba, isso não teria acontecido. Eu lembro das noites que eu passei lá conversando com o Fabiano, né, Fabiano? Da gente preparar aquele ato e os nossos coletivos ajudando a ocorrer aquele ato que muitos não queriam. Então, esse é o papel dos coletivos, muitas vezes fazer e ter a coragem política de tomar a frente em alguns momentos. Esse foi um. Outro momento importante foi no Carnaval de 2019, o coletivo Resistência fez uma reunião um mês antes, organizou diversos coletivos para a gente fazer a campanha Lula Livre no momento pior da história do Brasil, porque nós já tínhamos acabado de perder a eleição de 2018, nossa militância estava baixo astral, e mesmo assim a gente foi para a rua, e ali começou um movimento importante, não só pela liberdade do Lula, mas também para reorganizar a esquerda, porque a esquerda nunca dá valor tanto à cultura. E uma das coisas que tanto une o Carnaval quanto o ato no Ano Novo foi a importância da cultura e da luta pela cultura, e a gente fazer novas formas de luta. E um outro momento importante de tensionamento com os partidos foi que o coletivo Resistência fez com a companheira Leda Paulani, que é do nosso coletivo, um ato importantíssimo numa praça na Zona Leste. Nunca vou me esquecer que os companheiros Simão Pedro e Adriano Diogo estiveram com a gente naquele
ato, para a gente começar a campanha da luta contra a Previdência. E juntamos 40, 50 pessoas, transmissão ao vivo, atingimos pelos jornalistas mais de 40 mil pessoas pelo país, e ali começou, de certa forma, já ocorria, mas ali começou uma outra estratégia nossa, que a gente já fazia, mas que era fazer aulas públicas e atos nas periferias de São Paulo, para linkar a luta pela liberdade do Lula com a luta pelos direitos do povo brasileiro. Porque ali, naquele momento, o partido, as coisas não estavam nessa direção. Depois, o partido até fez, o PT até fez nessa direção. Então, e nós fizemos, a partir daí, ocupar o espaço público. Então, uma companheira nossa, que ajudou muito a gente nesse momento, foi a Maniquinha, os fachatos, ajudando na organização, a Regina e outros companheiros nossos, a Abel também estava, não quero ser injusto com todo mundo, mas queria citar alguns companheiros que tiveram com a gente, né? Fazendo os fachaços na cidade de São Paulo, e nós começamos um primeiro fachaço pela liberdade do Lula, e depois fizemos um fachaço que eu acredito que foi ajudando muito, vinculando aos direitos, a educação, vidas negras importam, e assim foi. Nós fomos fazendo, ao longo do tempo, uma série de pequenas manifestações, e fizemos isso. Então, o que eu acho que é assim, a gente foi aprendendo da importância dos atos simbólicos, né? E da transmissão ao vivo. Não ficar esperando que os outros falassem para nós, vamos lá e façam. Não, nós resolvemos fazer e acabou. E o Fabiano sabe como é que foi essas histórias aí, porque ele acompanhou muito a gente, a Bel também. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que aprender um pouco. Os partidos têm que respeitar os coletivos e as suas autonomias, porque nós somos frentes de luta de várias organizações, e nós conseguimos, exatamente porque nós estamos fazendo, às vezes, lutas mais gerais, fazer um papel que, às vezes, tem muito ego, né? Então, a gente consegue fazer um papel de unir mais as pessoas e colocar as pessoas nas ruas pelas causas que são importantes. E a última nossa ação, antes da pandemia, foi no Carnaval 2020. A gente teve em vários momentos, né, Bel, aí no Carnaval, com vários grupos, blocos, especialmente blocos progressistas na capital, fazendo a transmissão e fazendo a luta. Então, eu acho que isso é importante. E eu acho assim, depois a Cabel pode falar mais sobre isso, hoje o coletivo percebeu a necessidade da formação política, nós fizemos um curso sobre comunicação, inclusive foi transmitido ao vivo, uma parte, né, porque outra parte não deu para fazer, mas assim, o coletivo tem investido nessa questão da comunicação, o coletivo Resistência, ajudando e tentando organizar um pouco as próprias redes, e sempre trabalhando com jornalistas livres e com outros coletivos, que eu acho que é importante, porque juntos nós somos muito mais fortes trabalhando juntos, que é isso que a gente está tentando fazer. Depois eu volto a falar um pouco sobre os projetos que nós estamos fazendo agora, mas eu acho que era isso, para não me estender demais. Não, legal, obrigado, viu, Emílio? Como eu brinquei no início, o Emílio, que sempre fica aqui atrás das câmeras, hoje ele veio para frente da câmera aqui do nosso programa, né? Então eu queria agora a gente já está com mais de 1 hora de programa, a gente geralmente fica 1h20 e tudo mais, então eu queria fazer uma segunda rodada aqui, tem muitos comentários aí, tá? De muita gente aqui elogiando a organização dos coletivos, né? Umas pessoas muito queridas, né? O Zé Guilherme, que entrou desde o início, sempre está nos acompanhando, é um militante histórico aqui daqui de Belo Horizonte, né? A Lúcia Pinheiro, que é uma guerreira, né? Que é aí do nosso coletivo Pontos de Luta, né? Uma das expressões principais, está comentando aqui, além de outros comentários que a gente jogou já aqui durante o nosso programa, já jogamos aqui na tela. Então, eu queria fazer aqui uma última rodada, gente, que vai ser, infelizmente, já uma rodada de despedida para cada um também, mas que todo mundo comentasse agora um pouco sobre o coletivo do outro, né?
Então, a Bel estava fazendo isso quando ela interrompeu a fala dela, né? Mas eu acho que vocês poderiam, a gente poderia, mas é bate-papo, viu? Quem quiser interromper o outro, quem quiser entrar no papo aqui, mas a Bel falava um pouco disso, né? Dessa relação entre os coletivos, né? Porque a gente tem, e foi citado por vários aqui, um citou pelo menos um momento que um coletivo ajudou o outro, né? Ou seja, essa teia de coletivos que a gente vai criando essa força, se fortalecendo e ajudando um ao outro. Eu acho que fica também, todos citaram isso, né? O Emílio agora foi mais até incisivo nesse aspecto, no sentido de que, apesar de nós fazemos parte, eu faço parte do partido desde 13 anos, eu fui muitos anos filiado ao PCdoB e estou há 1 ano e meio no PT, nós sabemos a importância do partido e a democracia é fundamentada nos partidos, mas a criação dos coletivos também é uma forma de luta além dos partidos e também diante da inoperância dos partidos que se burocratizaram, todos os partidos de esquerda, direita nem se fala, mas de esquerda que se burocratizaram. Então foram formas de militantes que queriam ir para as ruas, que queriam militar e não aguentavam mais esperar os partidos, né? E o Emílio falou, até legal, você contou essa história, né? De que chegou uma hora e falou, não, nem vamos procurar mais, né? Então, é isso, né? A gente, e nesse sentido a gente cria essa rede, né, de coletivos, um ajudando o outro, né? Então hoje eu vou te falar, a gente nem procura mais os partidos, né? Procura para convidar, sem esperar, né? Porque se for esperar, a gente ficou esperando durante décadas, não é isso? E teve que criar esses coletivos, que eu acho que é muito salutar, muito saudável, só veio para somar. Então, Bel, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, comentasse dos outros coletivos aqui, e a gente vai fazendo a mesma forma que todo mundo, como uma forma também de despedir, porque a gente já vai para essa última rodada. Diga lá, queridona. Então, no primeiro bloco eu me ative mais a constituição mesmo do coletivo Resistência, mas sempre pensando que cada coletivo realmente tem uma história, né? E de 4 anos, nós existimos há quase 5 anos, 4 anos e meio, surgem coletivos mais novos, há 2 anos, 1 ano. O importante é a gente saber, primeiro, essa forma de atuação nossa. E achei até interessante o comentário de todo mundo aqui, a gente jamais prescindiu do debate. O debate é extremamente importante. Acontece que é uma falsa dicotomia de achar que a gente vai debater e depois a gente vai agir. A própria ação em si, ela enseja o debate, né? Então, não existe o debate primeiro e a ação depois. A próprio contexto, a conjuntura política, tudo que nos move para a ação é debatido na rua, na ação, inclusive, né? Então, a gente precisa parar com essa ideia de que existe o debate de um lado e a ação do outro. Não, essas coisas se entrelaçam porque nós não somos seres irracionais. Nós estamos fazendo isso com muito planejamento, só que nós planejamos na própria ação. Existe um princípio na participação popular que significa que é o seguinte, só aprende a participar participando, né? Então, você precisa estar na ação, você precisa ter a ousadia de ir para a rua e ter a coragem de lutar. Os nossos coletivos sofreram muito aqui em São Paulo, e vocês aí em Belo Horizonte também, vocês sabem disso, que nós tomamos muita porrada da polícia, muito gás lacrimogênio. A gente chegou ao ponto de ter que comprar 300 máscaras nas manifestações que a gente ia, né, com o fundo, pequeno fundo que a gente sempre teve, para ajudar as senhoras, as crianças, as pessoas idosas que estavam na rua, que nem eu sou idosa também, porque era muita bomba em cima da gente. Todas as vezes que a gente foi para Brasília, em grandes manifestações, tomamos bomba lá. Então, não é uma coisa que são flores. Nós sabíamos que a gente tinha que encarar, inclusive, a opressão. Eu quero dizer aqui que o coletivo Resistência, ele não é mais o coletivo Resistência originalmente. Ele é o Resistência junto com Solidariatistas, como o Emílio falou, da Moniquinha, junto com o Coração, que é do
que faz as faixinhas Lula Livre, com o coletivo Flores pela Democracia, Flores da Resistência, todos na rua. São 22 coletivos que se unem buscando fazer ações diversas e estar presentemente na rua, né? E o Alvorada, nesse aspecto, primeiro o Fabiano, na verdade, ele ensejou a fundação de um novo coletivo, que é o Lulaço. O Lulaço existe até hoje, Fabiano, né? O Lulaço existe até hoje, é um coletivo que tem lá mais de 150 pessoas. O primeiro contato que nós tivemos por conta do Alvorada, nós tivemos o contato, Moniquinha conseguiu fazer o contato com o Fabiano veio fazer o primeiro Lulaço aqui no mercado municipal. Depois disso, nós fizemos lá no Itaquerão, nós fizemos na rodoviária, fizemos vários Lulaços, e isso ensejou a criação do Lulaço. Então, nós temos Resistência, nós temos Lulaço, nós temos essa infinidade de coletivos. A gente tem conexão com outros estados e até para fora do Brasil. A gente está presente, o Coletivo Resistência e o Comitê de Coletivos pela Democracia está presente em outras formações. Por exemplo, Mulheres Derrubam Bolsonaro, estamos lá presente, estamos lá somando com Mulheres Derrubam. O Stop Bolsonaro Internacional, nós estamos, mundial, aliás, estamos presentes lá para ajudar a pensar em ações. O que nos une, e eu queria que, sobretudo, esse casamento do Alvorada com os nossos coletivos todos, foi a figura do Lula. O Lula, né, não é uma luta universal, ele é um símbolo de resistência, de orientação política para a gente, a liderança que ele é essa figura que ele fala que é uma ideia, né? Então, quando nós nos unimos pela liberdade do Lula, aliás, bem antes da prisão, o Fabiano estava comentando isso daí, o nosso comitê surgiu bem antes da prisão do Lula. Tanto é que o nosso comitê se chamava Comitê de Coletivos pela Democracia e pela Liberdade de Lula ser candidato, né? Isso já começou a se desenhar a partir daquele sequestro que ele sofreu aqui, a preventiva, né? Que ele sofreu, a coercitiva, aliás, a gente já começou a se desenhar e se unir em torno da figura do Lula. Isso não cria um mal-estar entre nós, ao contrário, nos une. O Coletivo Resistência, ele é suprapartidário, como bem falou o Heraldo aí, ele reúne PCO, PSOL, PCdoB, PT e simpatizantes, militantes que não são filiados a partido nenhum. Eu mesma sou uma militante de 30 anos da democracia participativa, sempre trabalhei com processos de participação popular, acredito muito na participação, a gente não pode ter medo da participação, e participação é isso, é ação que enseja reflexão, que enseja debate e que nos move para a rua. E nesse aspecto é isso que o Emílio falou, a gente tirou as amarras, porque a gente ficava, às vezes, no grupo, falando assim, o PT não faz nada, cadê a liderança, cadê não sei o quê? A gente parou com isso. Quando a gente viu que isso não ia dar em nada, a gente falou, gente, para de reclamar, o Muro das Lamentações, vamos fazer nós. E isso é muito bacana. E sabe, eu quero dizer o seguinte, o Alvorada, o Resistência e esse mundaréu de coletivos é muita gente, lutando como nessa similaridade que nós estamos lutando. A gente foi conhecer os coletivos todos aí, Brasil afora, é uma beleza, gente. A gente não pode subestimar isso. E todos nós temos registros históricos de luta e cada vez mais se articulando. Mas eu tenho certeza que a liberdade do Lula, a soltura do Lula, foi por conta dessa luta. Isso o Emílio colocou bem, né? Eu queria fazer essa menção aos jornalistas livres, porque os jornalistas livres foi um amparo para nós de divulgar todas as nossas ações, essa proximidade com os jornalistas livres, o Emílio sempre ali com a gente, né?
E por conta disso, nós começamos a pensar comunicação. Comunicação é uma coisa essencial. O Fabiano sempre falou isso para a gente estar nas redes. A gente não é de rede, a gente é de rua, só que a gente não pode prescindir das redes, né? O hacker vale muito, sim, Fabiano, sabe? Então, o que nós fizemos? A gente, antes da pandemia, toda a nossa ação... Olha, só para vocês saberem, na questão do Lula, nós tínhamos agora 2 focos, a Praça da República, o Boa Noite, presidente Lula, e lá no Largo da Batata, com o coletivo Coração e outros coletivos agregados. Nós juntamos nessas 2 ações, né? Semanalmente, era toda segunda-feira na República e toda quarta-feira, e nessa junção de coletivos todos, a gente falou, nós precisamos melhorar a comunicação. E fizemos um curso, promovemos um curso, foi o Anderson, da Vigília Lula Livre, que veio com essa proposta. Nossa parceria com a Vigília foi muito forte, nós fomos, eu e o Fernando, nós fomos 7 vezes para a Vigília Lula Livre. Só que o Coletivo Resistência foi parceiro da Vigília, mandando sempre, com um fundo, mandando sempre gente lá para a Vigília, né? E aí a gente fez esse curso de comunicação com o pessoal do Diese, foi o Anderson que nos trouxe esse pessoal, o Anderson da Vigília. Vocês lembram do Anderson, da Vigília Lula Livre? Ele, companheiro da Rosane, lá, ele que nos trouxe esse curso. Fizemos, nós fomos, acho que umas 30 pessoas que fizeram lá no Barão de Itararé, que é super parceiro nosso também, por meio do Sidoli, e aí, em janeiro, a gente montou um GT de comunicação, pensando que nós íamos fazer uma comunicação de rua, das nossas ações de rua, aprimorar isso para ganhar mentes e corações. Aí veio a pandemia e nos deu uma rasteira tremenda, a gente é um bando de velhinho, tudo em situação de risco, sabe? Aquela coisa, e também, assim, em respeito, não é só por medo de nós pegarmos, mas em respeito ao conjunto da sociedade, aquelas pessoas que podem ficar em casa, estamos em casa, eu estou aqui confinada há 130 dias, e aí que surgiu essa ideia do geringonça. A gente falou, bom, gente, a gente vai ter que se apropriar, né? E foi muito legal, porque nós estamos pensando no geringonça aqui, e o Alvorada no toque da Alvorada lá. Nascemos praticamente juntos nessa ideia de trazer, de promover a nossa militância, como estamos fazendo aqui, né? Porque muitas vezes a gente fica invisível, nós estamos garantindo a voz para essa militância. Nós temos ações de solidariedade no Brasil inteiro, e isso não é pouca coisa. Precisamos dar visibilidade para isso, mostrar que também existe, mesmo no confinamento, ações mesmo, não é na rede, ações, produção de máscara, de cestas básicas, mas com todo um discurso, é solidariedade, é cidadania, não é caridade, né? E que isso a gente precisa mostrar também, né? Então, eu acho super importante que hoje o conceito nosso de coletivo é a articulação, é fazer junto, é tecer mesmo essa rede entre nós e nos fortalecer, sabendo que não precisamos prescindir do debate, mas e logo que a gente puder, e alguns companheiros já estão na rua, nós temos 3 coletivos no CCDLL que iniciaram a rua, é o Democracia Corintiana, o Por Comunas e o Luz Antifascista. Eles começaram com aquela ação lá na Paulista, vocês lembram disso? Né? Que foi um impacto grande, porque aí trouxe os partidos para a rua, né? Infelizmente, isso é um polêmico ainda, eu mesma nunca gostei de ficar em casa, sempre fui para a rua, não quis ter o risco, mas admiro os companheiros e as companheiras que foram, as carreatas que o Heraldo colocou aqui, é super importante. O nosso coletivo não tem carro, viu, Heraldo?
Impressionante como a nossa militância, aqui em São Paulo, eu acho que a nossa militância é tão militante da velha guarda, e a gente não tem carro, não tem ninguém aqui. Os poucos que têm carro, não tiram o carro da garagem, porque São Paulo é muito difícil ter carro. A gente não pode depender de carro para se locomover na cidade inteira, né? Então, Abel. é isso que eu queria dizer, tá? Desculpa se eu me alonguei, porque é tanta história. Não, valeu. É muita história para contar. Uhum. Mas, valeu, então. Vamos aproveitar e pegar o Fabiano aí, que sempre é citado, né, como nosso homem coletivo, Fabiano, e você também é um militante partidário, e todo mundo disse, eu acho que a característica de todos esses movimentos aqui, e foi deixado muito claro, que são movimentos suprapartidários e não apolíticos, não é isso? E você é um militante, aliás, o trompetista é destaque, o petista, né, que você tem feito, mas eu queria que você comentasse também essas ações aí de todos esses movimentos que você já participou, interligando com todos aqui. Você já passou por todos esses estados aqui e já esteve como um agente conector entre todas essas lutas que foram descritas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, companheiro, o Lula ele deu uma oportunidade de a gente conhecer a nata da militância petista, lulista, de esquerda, progressista no Brasil inteiro. Através, inclusive, do Alvorada, onde teve o primeiro Lulaço, já fazem 2 anos, né? A gente se aproximou mais das pessoas, viajamos o Brasil inteiro com essa ideia do Lulaço, trompetaço, lá da Bahia chamam de trompetaço, né? O pessoal do CAL. E, no caso, essa nova maneira de militar, através dos coletivos, né, ele trouxe praticamente uma renovação a uma luta que estava meio esquecida. Eu costumo sempre lembrar que na reforma da Previdência, tanto na votação na Câmara quanto a votação no Senado, não tinha um único carro de som na frente do Congresso. Nenhum carro de som. Nenhuma pessoa. Eu sei porque eu fui lá. Eu sei porque eu fiquei enchendo o saco com trompete lá. Então, quer dizer, cadê a esquerda? O que está havendo? Então, essa burocracia dentro dos partidos, né, forçou o nosso povo a se organizar através dos coletivos. E, assim, o Alvorada, o Resistência, o CAL, que é o Coletivo de Ação Lula Livre lá de Salvador, o pessoal da Cidade Baixa, lá de Porto Alegre, coletivo pela luta pela liberdade do presidente Lula, o Lulaço, que ficou realmente como Lulaço lá no Rio de Janeiro, enfim, todos esses coletivos, Flores pela Democracia, enfim, todos, eles vieram do anseio do povo lutar, né? É esse povo que é o mais aguerrido. E a gente, quando fala, os cabeça branca do PT, os cabeças brancas, não só do PT, como do PCdoB, de outros partidos, eles foram um povo que lutaram contra a ditadura. Eles têm muito a ensinar para essa juventude, que vamos ser bem sinceros. Onde é que está a juventude? Eu não vi a juventude se mobilizando na luta Lula livre. Quando eu vi um jovem se mobilizando, principalmente na Paulista, né, dá vontade de dar um abraço nele. Tinha um companheiro nosso que faleceu há pouco tempo, Gabriel, que ele estava sempre na luta, que é um dos poucos que eu lembro. Então, essa organização da comunicação, essa organização dos coletivos, precisa se abranger, sabe? Precisa se multiplicar, principalmente na juventude. O que eu acho hoje, que se nós tivéssemos uma ditadura hoje, que inclusive é um plano do Bolsonaro, como é que a gente ia enfrentar a ditadura?
Porque, vejam bem, se vocês pegarem na memória agora, mais recentemente, antes de vir a pandemia, o Bolsonaro foi aos Estados Unidos fechar um acordo militar com os Estados Unidos. O Bolsonaro, ele ajudou a invasão da Embaixada da Venezuela aqui em Brasília. Eu sei porque eu estava lá. Eu vi toda, digamos, a organização para eles invadirem a embaixada. Ainda bem que a gente conseguiu reverter isso. Mas o que estava inserido no plano do Bolsonaro é tensionar com a Venezuela para termos uma guerra com a Venezuela, para ter esse caos político, né? E ele se dar o autogolpe, né? Porque ele quer o caos. Ele agora tensionou o caos com a pandemia. Mas ele quer o caos porque com o caos ele consegue implantar o objetivo político dele, que é a ditadura. Como é que a gente ia reagir com essa juventude que, desculpa, a juventude está dormindo, a juventude não acordou, a juventude não é disciplinada, a juventude não é treinada, a juventude, talvez por conta também da burocracia partidária, se burocratizou. Como é que a gente vai enfrentar o que vem por aí? Porque, olha, como companheiros e companheiras, eu não vejo uma saída a curto prazo pelas condições materiais que a gente tem. A gente não tem um exército na nossa mão, muito pelo contrário. A gente tem um cenário pela frente de absoluta desorganização até agora, principalmente nas redes. A gente começa a mobilizar o povo, isso eu aprendi com a Alvorada. Essas pequenas ações de botar uma faixa, essas ações imagéticas, elas vão, digamos, sendo uma onda que vai colocar o nosso povo na rua. É isso que o pessoal tem que compreender. E nós não temos uma galera treinada. Não temos. Então, assim, eu fico muito feliz quando a Bel fala que, por intermédio do Emílio, do Sidoli, enfim, fizeram um curso de comunicação, porque, por exemplo, a guerra política, ela está agora rolando no Twitter. Mas não tem ninguém na rua. Não tem nenhuma manifestação na rua nesse exato momento, no Brasil inteiro. Mas a guerra está rolando agora no Twitter. Porque o Twitter, ele pauta toda a imprensa, enfim, o Twitter hoje é o diário oficial do mundo inteiro. Vejam bem, o Donald Trump, ele tem mais de 60 milhões de pessoas conectadas com ele no Twitter. Ele tem mais audiência dando uma tweetada do que se ele tiver aberto o canal na CNN e na Fox. Entenderam isso? Então, a guerra, ela está na rede, a guerra está nas ruas também, mas hoje a guerra se inicia na rede. A gente tensiona a rede para colocar o povo na rua. Foi isso que o MBL fez. Eu até queria falar desse assunto, né? Não sei se eu posso me estender muito, mas eu assisti, porque foi essa semana passada, eu assisti o filme do MBL, porque teve aquele Democracia em Vertigem, né, que era, digamos, o nosso lado da história, e teve o lado do MBL. Nossa, mas como eu aprendi vendo o filme da MBL. Ouso a falar que aprendi muito mais vendo o filme do MBL do que vendo Democracia em Vertigem, porque tudo aquilo a gente já sabia, só não tinha um vídeo lá para comprovar. Mas ver as estratégias que eles usaram, né, para tensionar e fazer aquilo, lógico que teve grande mídia, lógico que teve toda uma formulação, mas quem ficou acampado na frente do Congresso foi o MBL. Então, vejam bem o que eu estou falando, eu sempre vejo isso como uma guerra, e na guerra a gente tem que ter humildade para estudar o inimigo. A gente não tem humildade. A esquerda é arrogante. A esquerda, ela não sabe conversar com o nosso povo mais. A esquerda não tem afeto para conversar com o nosso povo. A esquerda briga o tempo todo. Nos grupos de... Enfim, aliás, invadiram meu celular, eu perdi vários grupos, inúmeros, mas ainda estou em alguns grupos. Todo dia tem alguma discussão para ver quem é mais inteligente que o outro, para ver quem tem mais razão que o outro. A esquerda tem que ser afetuosa. Ela tem que conversar com todo mundo, ela tem que dialogar com todo mundo, mesmo tomando pedrada. E isso faz parte de uma formação política moderna que a gente precisa ter. A gente precisa ter formação em comunicação, em machismo tóxico, e, enfim, em
várias coisas, porque a gente tem que ter afeto na hora de falar, porque a gente vai espantando as pessoas por conta dessa falta de afeto, de nervosismo, enfim. Então, são várias coisas na comunicação, várias coisas dos coletivos que precisam, sabe, ser afloradas e, enfim, estimuladas para que a gente tenha uma nova esquerda. A gente tem uma nova direita, que hoje é extrema-direita, baseada na comunicação, na organização paramilitar, e a gente precisa ter uma nova esquerda para combater. Né? E essa esquerda precisa de tática, organização e muito sangue no olho. Beleza, companheirada? É isso. Valeu, Fabiano. Vamos lá, de imediato, Ana, queria que você fizesse suas considerações finais. E, gente, a gente está com prazo hoje, já estamos com 1h30, ainda faltam 4 para falar, então vamos ver como a gente, né, no máximo conciso, para a gente só fazer essa análise final aí, para a gente deixar esse recado aqui dos nossos coletivos. Então, Kézia, eu vou ser rápida, eu queria agradecer a participação nossa do Ponto de Luta nesse debate e dizer que cada vez mais a gente tem certeza de que nós estamos fazendo um bom combate. Né? É um combate difícil, é um combate que nós temos que, inclusive, partir mais, o coletivo mais para a periferia, mas reforçar o que foi dito aqui, que Lula foi o centro da nossa resistência durante muito tempo, e sabemos que ele tem muito a oferecer e nos ensinar. Agora, eu queria agradecer principalmente a participação nossa aqui, porque nós aprendemos muito, né? E eu fico ouvindo, dizendo, meu Deus, nós ainda estamos muito longe, mas estamos no caminho certo. Então, eu queria agradecer e dizer que foi muito prazeroso e o aprendizado nosso, que eu tenho certeza que as pessoas estão assistindo estão certas disso, e vamos tentar, e vamos procurar, a partir de ações mais juntas, apesar que, como diz a Bel aí, nosso grupo também é um grupo mais de pessoas mais velhas, mas nós, na medida do possível, vamos participar com toda a nossa energia, com toda a nossa força, de todo o nosso combate aí, né? E acreditamos que o Alvorada é capaz de nos alavancar esse combate aí, essa participação, né? Porque, ouvindo tudo isso, as coisas estão muito complicadas, né? Não são simples como nós gostaríamos que fosse. Tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima, tá? Obrigada. Muito obrigado a você, viu, Ana? Tem muitos comentários aqui, a Maria Madalena, que venham mais e mais coletivos, a informação e formação é fundamental para aprimorar e fortalecer a comunicação, a resistência e luta. Toque da Alvorada, parabéns pelas oportunidades de ligação aos coletivos e pelas ações de luta. A Pet Câmara, do Ponto de Luta presente, ela manda um abraço para a Ana e para todo mundo, né? Ela também é militante do Ponto de Luta. Tadeu Caminha, todo apoio a nossas resistências democráticas populares. A Miroca, que é a nossa companheira, que é aqui do Alvorada, mas também é militante, né, do Defenda a Democracia no Brasil, que é organizado lá em Nova York. Ela diz que o mesmo acontece em nível internacional. Os coletivos levam a luta de resistência. Abraços a todos, da irmã do coletivo do Alvorada. E outros aqui, a Tereza Cristina, que também fala, né, lembra que o Ponto de Luta surgiu junto com o Linhas do Horizonte, que é outro coletivo super importante aqui de Belo Horizonte. Semana que vem, inclusive, nós teremos um debate onde eles vão participar. A Maria Madalena, muito bacana o trabalho do Ponto de Luta, elogia. A Lúcia Pinheiro, que eu já comentei, que é uma das fundadoras aí, guerreiras do nosso Ponto de Luta, ela fala bravíssimo Ana Sinhá, que ela fala da sua participação e agradece. Então, vamos aí para a última rodada, né, as últimas contribuições agora do nosso companheiro Heraldo Leite, que é do coletivo Não Passará, nosso colega jornalista. Então, só para suas análises finais e comentar todos aqui que você ouviu nesse debate importante de formação e informação dos coletivos. Bacana, reforçando aí, agradeço o convite em nome do grupo. Gostei muito de um comentário que eu vi aqui, que foi quando tem os jornalistas livres, senão vai ter notícia. Essa quebra da hegemonia da mídia tradicional, desses outros canais, é muito interessante, bacana demais o trabalho dos jornalistas livres, reforçando aqui, puxando
para o nosso lado, que nós temos aqui o nosso grande companheiro Aloysio. Na última carreata, o Aloysio fez uma cobertura, fez um vídeo fantástico. Aloysio Moraes companheiraço nosso, velho de guerra aí. Com relação ao comentário da Bel do carro, nós estamos loucos para acabar a pandemia, para botar todo mundo para a rua. Esse negócio de sair de carro parece destaque do samba. O negócio é na rua. O samba é no chão, o samba é no pé. E aí lança um desafio em cima disso, porque eu não fiz o registro que a gente participou junto com os outros coletivos de um abraçaço na Avenida do Contorno. Para quem não é de Belo Horizonte, é a maior avenida de Belo Horizonte, com seus quase 12 quilômetros de extensão. Conseguimos fazer um movimento ali, Kelson Alvorada estava junto, eu vi que filmou. Conseguimos fechar a Contorno ali. E quem sabe, no pós-pandemia, quando a gente puder, a gente fechar a Contorno de fato mesmo, todos os coletivos, dar aquele abraço mesmo na Contorno, de maneira a exemplo que já foi feito de outras vezes. E um prazer enorme para participar, aprender, e como caçula, estamos juntos aí, a gente está desenvolvendo também ações de solidariedade, é uma das ideias que a gente tem, na oportunidade a gente deve divulgar e contar com todos aí. Muito obrigado, um abraço, continuamos na luta. Valeu, Heraldo, muito obrigado aí, parabéns aí por essa organização e toda essa luta que o Não Passará tem desenvolvido aqui em Belo Horizonte, né? O Não Passará, é claro, acho que você esqueceu de comentar, mas vem de uma frase, né, do Não Passarão, né? Quer falar disso aí, Heraldo? Que é bem legal a história. Na verdade, isso aí era uma senha que os antifascistas tinham, né, na época do Franco, na Guerra Civil Espanhola, né? Na Guerra Civil Espanhola, na pré-Guerra Civil Espanhola, antes da ditadura do Franco ser implantada, quem não era ligado aos fascistas se cumprimentava, era uma senha. Além de gritar, ser uma palavra de ordem, não passarão, era uma senha. Você virava para a pessoa, não passarão, cara, não passarão. Você já sabia quem era. Inclusive, eu estou lendo isso, fazer um auto-marketing aqui. Estou lendo essa história toda num livro fantástico, provavelmente muita gente leu. Se não leu, leia, que chama-se O Homem que Amava os Cachorros, de um cubano que chama Leonardo Padura. Ele conta muito bem essa história aí, dessa Guerra Civil Espanhola, dessa coisa toda. É isso aí. Valeu, Heraldo. E a gente falou aqui no início, né? Nós adjetivamos o Fabiano, trompetista, como um homem coletivo, e você lembrou de um homem coletivo muito importante na luta aqui de Belo Horizonte, que é o Aloysio Moraes, que agora está no Não Passará, é o principal nome dos Jornalistas Livres, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas e é diretor lá da Casa dos Jornalistas junto comigo. Então, ou seja, ele está em todas também, é um militante fantástico aí, foi muito injustiçado, né? Apesar de ser diretor sindical, foi demitido 2 vezes do jornal Hoje em Dia, nós conseguimos garantir a presença dele lá e é um grande militante. A gente manda um abraço para o Luiz, que nos inspira sempre. E foi o meu principal inspirador quando eu entrei no sindicato. Eu fui procurar, foi ele lá, para entrar na diretoria com ele e tudo mais. Então, um abraço para o Luiz Moraes, que tomara que esteja nos assistindo, ou que veja esse programa em outro momento, desses que escreveram a sua história na luta de Belo Horizonte e do Brasil. Muniz, aquele abraço final que você deixa aqui pelo nosso coletivo Alvorada, fala aí a sua fala de despedida neste momento, mas você vai estar muito presente aqui nos outros programas que eu estou sabendo. Então vamos lá, Muniz, por favor. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Eu quero lançar uma ação aqui ao vivo de pedir toda a militância de esquerda, progressista, que entre nos canais youtubers e nos perfis Twitter, Instagram, e clica lá e siga, e se inscreva. Eu estava vendo ali, por exemplo, o 247, né, que é o canal que está mais forte, então, ainda não chegaram a 5 mil. O povo lançou um canal e em 2 dias tinham 3 milhões de pessoas inscritas. Né? Cadê a nossa militância que nem para pegar o dedinho e ir lá e se inscrever no canal? Isso é importante. O Lula tem 2 milhões de seguidores. Só o PT tem mais de 4 milhões de filiados. Cadê essas pessoas que não estão lá no YouTube do Lula, no Twitter do Lula, para poder crescer e fazer a voz dele chegar mais longe? Isso é importante da militância fazer, é muito importante. Uma outra coisa dessas questões aí de
além do Coletivo Alvorada, tá com o Toque do Alvorada. Uma ação, eu procurei a Rádio Favela, que é uma rádio periférica, que nasceu de uma luta social na favela do Aglomerado Serra. Nós fizemos aí um trabalho conjunto nesse abraçaço. Foi muito importante a minha ida lá, de entender como que funciona a comunicação nas favelas, que é muito diferente. Eles não têm acesso à internet. Quando tem que fazer escolhas, porque é muito caro. A rádio ainda é o principal veículo de comunicação nas favelas e nas periferias. E eu quero encerrar com uma frase de uma música muito famosa e conhecida aí nos anos 70, que é de Geraldo Vandré, que eu acho que simboliza muito os coletivos, que é: vem, vamos embora. Quem espera, que esperar não é saber. Vem, vamos embora. Que esperar não saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Eu acho que aí é a tradução dos coletivos. E que a gente continue aí firme e forte, sem esperar muito, levando da cama e falando qual é a minha ação de hoje para melhorar o Brasil e para melhorar a condição de vida das pessoas mais pobres, devolvendo direitos e, assim, contribuir para que nós tenhamos um Brasil e um mundo melhor nesse momento e para as futuras gerações. É esse o meu desafio e essa a minha mensagem. Valeu, Munichi, nosso grande guerreiro do Coletivo Alvorada. Então, Emílio, suas palavras aí de despedidas e te agradecendo não só pela sua participação de hoje, mas nos 12 edições aí que você fica nos auxiliando e garantindo que esse programa vá para o ar. Então, eu queria muito agradecer também ao Alvorada. Trabalhar com vocês é um prazer. Eu acho que o importante é um ajudar o outro, a gente tem que estar de mãos dadas nesse momento. E essas redes, elas são muito importantes para nós. Eu acho que é muito importante o que o Fabiano falou. Nós temos que reaprender a ocupar a rua com ações simbólicas. Na ditadura militar, gente, era lambe-lambe, as pessoas se escondiam, era jogar o panfleto embaixo da porta, e nós temos que reaprender com essa resistência. E essa resistência, eu acho que é o fundamental. Eu só queria falar aqui um pouco sobre as ações que o nosso coletivo está fazendo, que são basicamente, eu vou resumir em duas. Uma são as projeções, que estão sendo feitas em São Paulo, sempre, e a outra ação é o Geringonça SP, que é um programa para os militantes do nosso coletivo, que movimenta os militantes do nosso coletivo, fala das redes de solidariedade, dos temas que o nosso coletivo está querendo fazer, e dá voz ao nosso coletivo. Então, não só tomar a comunicação, que eu acho que é um erro também que a esquerda comete, só de pensar em quanto de visibilidade vai ter, mas como a comunicação ajuda a organizar os coletivos, ajuda a dar voz às pessoas que não têm voz, sabe? Ajuda a colocar temas, ajuda na formação política. Porque quando a gente está fazendo um programa lá com a Leda Paulani, por exemplo, falei sobre economia, nós estamos ajudando na formação política do nosso coletivo nesse momento de pandemia. E eu queria também falar uma outra coisa que a gente devia pensar mais, que é um desafio para nós na comunicação, e eu estou fazendo uma experiência na Baixada Santista nesse momento, que é a necessidade da gente ter páginas de esquerda que unam os diversos coletivos nos territórios. Nós não vamos conseguir avançar se nós não trabalharmos os territórios, darmos visibilidade às pessoas do território. Hoje, por exemplo, eu sou voluntário, com o Grito dos Excluídos da Igreja Católica na Baixada Santista, uma live, né, que é parte desse movimento, como a gente vai fazer com o movimento negro lá, para falar das candidaturas das mulheres negras, e é isso, a gente tem que organizar os territórios, porque enquanto a gente só ficar pensando em organização nacional, e não tem um olhar regional, um olhar que mostre a luta das pessoas ali, nós não vamos conseguir adensar tanto as redes assim.
Então, eu queria chamar a atenção nessa fala sobre isso, sobre a importância que os nossos coletivos hoje estão dando. Resistência é muito importante nisso. A Bel sabe todo o esforço que está sendo feito, não só meu pessoal, mas de vários companheiros, para fazer isso, para organizar. E também a gente tem que pensar, o Ginigonça SP é um pouco isso, é uma escola de formação de pessoas, para aprender a falar num programa de televisão, para aprender a ser mediador, porque nós estamos rodiziando todo mundo, para tentar dar cancha para todo mundo, para aprender a importância de trabalhar nas redes sociais. Então, isso eu gostaria de falar. Nós, como Alvorada tem que ser, são escolas de formação, que a gente tem que ter essa preocupação sempre, entendeu? E dar voz à nossa militância. É claro que cada um tem o seu jeito de fazer isso, aqui não quero... A pluralidade é muito importante, a diversidade é muito importante, mas eu só quero chamar a importância disso, que a gente tem que ter a coragem de construir daqui para frente. Se nós queremos ganhar em 2022, encerrar o bolsonarismo, a luta nas redes sociais é agora, para a gente preparar lá para frente. E se não organizarmos os territórios, não adianta só ficar pensando em organização a nível nacional. A luta é agora, na eleição municipal já, e o território é agora. Eu fico por aqui, gente, um abraço. Valeu, Emílio, Bel, Heraldo, Ana, Fabiano e Muniz, né? Eu acho que foi uma grande aula aqui para os lutadores do nosso país. Aqui nós reunimos vários coletivos, existem muitos outros que a gente vai fazer um esforço de trazê-los aqui também para contar a sua experiência, mas eu acho que aqui nessas quase 2 horas de debate a gente resumiu um pouco a história da luta nos últimos 5 anos aqui no país, né? Uma luta, às vezes, inglória, porque nós, né, não temos ganhado todas. Se fôssemos fazer uma análise assim mais realista, nós temos perdido todas, né? Eu falo isso nos textos que eu tenho escrito aí para o coletivo Alvorada, né? Todas as faixas, todas as frases que nós colocamos nas faixas foram derrotadas. Não vai ter golpe, fora Bolsonaro, fora Temer, né? Todas elas eles nos venceram, mas o nosso papel é lutar, né? E eu lembrei dessas frases, viu, Heraldo? Porque o não passarão também eles passaram, né? Como você relatou aí na história, foi antes, né? O não passarão era que os fascistas, né, na Guerra Civil Espanhola não passariam, né? Não, os fascistas não venceriam, eles venceram, o Franco assumiu o poder, né? Mas não é por isso que nós paramos de lutar. O nosso papel não é lutar, não é ganhar, é lutar para resistir, né? E aí, né, não é à toa que o tema disso aqui é coletivos de resistência. Então, nosso papel é resistir, nosso papel é lutar, nosso papel é organizar a militância. Antes era para levar para a rua, agora que não podemos ir para a rua, é para levar para as redes, é para fazer carreata, é para não deixar a chama da esperança morrer. Porque disso eles não podem tirar de nós. Eles nos tiraram tudo, tiraram a nossa democracia, tiraram os direitos trabalhistas, tiraram a nossa previdência, tiraram a nossa renda, tiraram o trabalho, eles nos tiram tudo. E isso a gente lutou para que não tirassem, mas nós perdemos. Agora eles não tirarão da gente a nossa esperança. E esses coletivos aqui é a expressão da esperança, a expressão da luta, é a expressão de que nós não desistimos e que nós venceremos. E o vencer é resistir. Então, por isso, nós vencemos todos os dias. Obrigado a todos. Quarta-feira que vem nós vamos estar aqui de volta, porque resistir o nosso desafio. Beijo para todos. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todo mundo que ajuda na técnica. Não, por favor, Fabiano. Uma palhinha aí, Fabiano. Por favor, Fabiano. Sem trazer o Fabiano e não tocar... Claro. Não podemos calar essa voz. Não, que de se jeito. expressa nesse trompete. Nesse trompete, então, todas as nossas vozes estão aí dentro, né Fabiano? Então, solte essa voz nossa que está aí na garganta. Obrigado, gente. Encerrando com o trompete do Fabiano, o nosso trompetista. Obrigada, viu?
acabou. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, sucesso. Valeu. Tchau. Tchau.